Bom dia, como que estão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Bom, gente, nós vamos falar hoje do sistema respiratório. Esse material ele está no caderno 3, é a última atividade do caderno 3, frente 3, página 774. 774. Sistema respiratório, tá? A importância do sistema respiratório. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que possibilitam a absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Esse oxigênio, importante no processo metabólico de geração de energia. Energia essa que a gente necessita e utiliza para as mais diversas funções do dia a dia. Até quando a gente está dormindo, a gente precisa dessa energia. E essa energia é produzida, é armazenada para a gente utilizar num momento apropriado por conta do suprimento de oxigênio. Uma vez cessado esse suprimento de oxigênio, a gente não consegue metabolizar, a gente não consegue produzir energia e fica até inviável a continuação da vida. E então tá aí, importância, a partir da utilização do oxigênio, é possível oxidar substâncias, metabolizar substâncias e produzir energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. A estrutura em que vai haver essas trocas são um conjunto de órgãos. No entanto, a estrutura lá final, onde ocorrem essas trocas gasosas, os alvéolos, eles são úmidos, são permeáveis e são finos. Nós vamos conhecer um pouquinho mais deles. Bom, no geral, as estruturas utilizadas para as trocas gasosas podem ser tanto a superfície corpórea, quanto a superfície cutânea, quanto brânquias, quanto traqueias, filotraqueias, pulmões foliáceos e, no caso dos seres humanos e de mamíferos, aves e répteis, os pulmões. Vamos falar rapidinho aqui, um pouquinho de cada um deles. Na superfície corpórea, o oxigênio entraria pela epiderme e iria se difundir diretamente para as células. No caso da superfície cutânea, as trocas também seriam pela superfície do corpo. No entanto, esse oxigênio ia conectar com o sistema circulatório. Nas trocas branquiais, as brânquias são estruturas vascularizadas de animais, geralmente de vida aquática. A traqueia são tubos aéreos que fazem com que o ar penetre, revestido de quitina, que fazem o ar penetre e vá direto para as células. As filotraqueias ou pulmões foliáceos são invaginações da parede abdominal, onde tem uma rede de membranas vascularizadas que vão trocando, fazendo a troca de gás diretamente com o ar. E os pulmões são estruturas elásticas com estruturas finas de troca denominadas alvéolos. Os pulmões eles ocorrem nos mamíferos, nas aves, nos répteis e nos anfíbios adultos. No caso da respiração humana, podemos dizer que a entrada desse oxigênio começa pelas cavidades nasais. E das cavidades nasais já começa a vascularização. Das cavidades nasais, o ar passa pela faringe, passa pela laringe, passa pela traqueia, brônquios. Esses brônquios começam a penetrar nos pulmões e vão se ramificando em bronquíolos, até os bronquíolos chegarem nas extremidades no formato de alvéolos. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho para mostrar, no caso das fossas nasais, a faringe é o intermediário
entre boca, fossas nasais com a laringe. A laringe o intermediário entre a faringe e a traqueia é lá onde os sons são produzidos, lá onde tem a epiglote, e está aqui um desenho da laringe. Começa lá na epiglote, tem os ligamentos tireoides, cartilagem tireoide, e aí começa aqui a traqueia. A traqueia é intermediário entre a laringe e os brônquios. Tem paredes reforçadas por anéis de cartilagem. Os brônquios, como eu já falei, eles entram no interior dos pulmões até se ramificar em bronquíolos. Os bronquíolos, eles terminam em árvores de alvéolos. Os alvéolos são as estruturas terminais onde a troca de oxigênio e gás carbônico entre as estruturas pulmonares e os vasos sanguíneos. Sobre os pulmões, o direito tem 3 lobos e o esquerdo tem 2. Por que dessa diferença? Porque o espaço do pulmão esquerdo, ele é dividido com o coração. Por isso ele tem 2 partes só. Já o pulmão direito, ele tem um espaço só para ele. Tem 3 partes, 3 lobos ou lóbulos. Elásticos, revestidos por uma membrana, a pleura. No sistema respiratório também participam um músculo chamado diafragma. O músculo diafragma, ele tem esse formato aqui. Cadê a seta? Está aqui. Ele tem esse formato. E nesse formato ele encontra-se relaxado, tá? Ele se encaixa aqui, ó, entre as costelas. Ele se encaixa aqui entre as costelas na parte inferior, dividindo o tórax, que é a região superior, do abdômen, que é a região inferior, tá? Nesse formato aqui, ele encontra-se relaxado. Quando ele contrai-se, ele perde esse formato de chapéu e ele fica quase retilíneo, tá? É o estado contraído dele. Esse que está aqui no desenho é o estado relaxado. Pois bem, é um músculo membranoso que separa o tórax do abdômen e auxilia nos movimentos respiratórios. Como que ele vai participar desses movimentos respiratórios? Vamos já detalhar isso aqui. Está aqui uma figura dos pulmões. Dá para a gente perceber que começa aqui da traqueia. Olha aqui os anéis da traqueia. E aí a traqueia se continua com os brônquios. Brônquio direito, brônquio esquerdo. Esses brônquios já estão no interior dos pulmões. E eles vão se ramificando em bronquíolos, tá? Vão se ramificando em bronquíolos. E na extremidade dos bronquíolos, nós temos uma árvore, ou podemos até dizer assim, um cacho de alvéolos. Na extremidade de cada bronquíolo, um cacho de alvéolos. Está aqui a traqueia. Começa lá da cartilagem da laringe, da epiglote, aí desce pela traqueia, com seus anéis cartilaginosos. Aqui já são brônquios, com as extremidades ramificadas em bronquíolos. Movimentos de inspiração e expiração. Mecanismos de inspiração e expiração. O mecanismo de inspiração é o mecanismo no qual há absorção de ar. E expiração quando há a eliminação do ar. Pois bem, o movimento de inspiração ele é importante porque nesse processo há absorção de ar rico em oxigênio. E quando a gente expira, a gente elimina ar rico em gás carbônico. Só que para acontecer esses movimentos, depende muito da ação tanto da musculatura da caixa torácica, que vai movimentar as costelas, de maneira que permite maior amplitude da caixa torácica, também auxiliado pelos movimentos do diafragma. O diafragma
que tem aquele movimento, aquele formato relaxado de chapéu, ele se contrai e se achata. Tudo isso, a ação do diafragma, movimento dos músculos, favorecendo o espaçamento das costelas, promove o aumento da caixa torácica. Consequentemente, reduz-se a pressão interna, a pressão externa fica maior, daí força a entrada do ar. Tá? É esse movimento que a gente faz assim, ó. Absorvendo o ar de fora. Na expiração, ocorrem ações inversas. Os músculos relaxam, os músculos intercostais relaxam, e aí as costelas elas descem, tanto no sentido anterior quanto lateral. As costelas descem e se acomodam melhor. Daí diminui falando também, o diafragma ele relaxa e ele volta para aquele formato de chapéu. Todo esse mecanismo faz com que o volume da caixa torácica diminua, a pressão interna vai aumentar, a pressão aumenta tanto, fica bem maior que a pressão externa, e aí o ar vai ser expelido. Quando a gente inspira, logo depois a gente expira. Olha só, vamos ver, ó. Vamos testar. Puxando o ar, aí vamos respirar agora. Há uma flexibilização, uma movimentação na caixa torácica para aumentar seu volume e uma flexibilização para diminuir o volume e expulsar o ar. Tá? Isso a gente faz inconscientemente. Bom, tá aqui uns desenhos que demonstram esses movimentos. Tá aqui a traqueia, tá aqui os pulmões, e olha o diafragma relaxado. Relaxado. Quando a gente vai inspirar, além das costelas que levantam e os músculos intercostais favorecem amplitude, olha só o movimento de diafragma, ele se contrai. Assim ele fica contraído. Consequentemente, a caixa torácica fica mais ampla, com a pressão interna menor. E aí o ar penetra. Inspiração. Quando a gente vai eliminar o ar, o que acontece com o diafragma? Ele volta para a sua posição normal, ele relaxa. E aí as costelas descem e a caixa torácica diminui de volume. Diminui de volume. Daí há processo de expiração, saída de ar dos pulmões. Numa visão lateral, olha só o diafragma relaxado e olha só o diafragma contraído. Olha só as costelas com a contração dos músculos intercostais. As costelas vão mais à frente e sobem um pouquinho mais. Aumenta o volume da caixa torácica. Favorece tá aqui. O diafragma relaxado, as costelas estão mais baixas, porque os músculos intercostais também relaxam, e aí o volume da caixa torácica diminui. Daí expira. Aqui o diafragma ele se contrai, aumenta o volume no sentido superior, inferior. Os músculos intercostais fazem o levante das costelas e aumenta o volume torácico. Aumentando o volume torácico, a pressão interna diminui e a gente inspira. Bom, as trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico, elas ocorrem a nível de alvéolos pulmonares. E ocorre entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, os vasos sanguíneos, os capilares que ficam circundando os alvéolos. Lógico que essas trocas gasosas se dão de acordo com a pressão desses gases no sangue e nos alvéolos.
Se a gente tem mais oxigênio nos alvéolos, a tendência é esse oxigênio ele ser transferido para os vasos. Se a gente tem mais gás carbônico no sangue, a tendência é esse gás carbônico ser difundido para os alvéolos. Vamos ver aqui um dado. O ar que entra no pulmão do processo de inspiração, no processo inspiratório, ele tem 4 centésimos por 100 de gás carbônico, ou seja, 0,04% de gás carbônico, o ar que chega na inspiração. O ar que chega na inspiração tem 0,04% de gás carbônico. Pouquinho. Tem 20,94% de oxigênio e tem 79,02% de nitrogênio. Quando sai do pulmão, o ar que sai dos pulmões tem entre o 20% de oxigênio, sai 16,5% de oxigênio. Entre o 0,04% de gás carbônico, vai sair 4,48% de gás carbônico. E nitrogênio, a mesma quantidade que entra, a mesma quantidade que sai. Tá? Por essa informação aqui, dá para a gente ver que o ar inspirado ele vem com pouquinho gás carbônico e 20% de oxigênio. O ar expirado ele sai com 16% de oxigênio, deixou quase 4% lá. E saiu com mais gás carbônico, 4%. Se a gente fizer as contas aí, dá quase 4 não, dá mais de 4. Dá quase 4,5% de oxigênio que fica. 4,5% de oxigênio que fica. E sai quase 4,5% de gás carbônico. O processo ocorre aqui. Está aqui os órgãos do sistema respiratório, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões. Está aqui uma visão ampliada dos alvéolos. Os alvéolos são circundados por vasos sanguíneos, vasos arteriais e venosos. E aqui a difusão, oxigênio dos alvéolos para os vasos, gás carbônico dos vasos para os alvéolos. Transporte de oxigênio. A maior parte do oxigênio é transportado junto com a hemoglobina, tá? Formando a oxihemoglobina. E a pressão é maior no sangue do que nos tecidos. Então a tendência quando o sangue está circulando é desse oxigênio ser transportado, ser difundido facilmente do sangue para os tecidos. O sangue rico em oxigênio é o sangue arterial. O sangue pobre em oxigênio é o sangue venoso. O transporte de gás carbônico ele ocorre de 3 maneiras. 5% dele fica dissolvido no plasma, 25% associado à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, e a maior parte, 70%, reage com a água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico ele pode se dissociar e formar o carbonato. A presença desse carbonato é que vai ativar os centros respiratórios, tipo o bulbo. Está aqui de novo um desenho mostrando os alvéolos envolvidos por artérias e veias. Tá aqui os alvéolos fornecendo oxigênio para a hemoglobina e os alvéolos recebendo gás carbônico da hemoglobina. O CO é chamado monóxido de carbono. Tá? O monóxido de carbono é um gás eliminado principalmente pelos veículos automotores, e esse gás ele é muito tóxico, porque uma vez combinando-se com a hemoglobina, ele não desocupa mais, ele inutiliza a hemoglobina. Então, ele prejudica o processo respiratório. Nos fetos, a demanda de oxigênio é maior. Por quê? Porque os fetos estão em formação e têm uma alta taxa metabólica. A regulação do ritmo respiratório é realizada pelo centro nervoso localizado no bulbo, de onde saem nervos que estimulam a contração dos músculos respiratórios. Quem ativa esse centro respiratório é a quantidade de hidrogênios dissolvidos no sangue,
por conta da transformação do gás carbônico em carbonato. Isso provoca uma diminuição no pH, deixando o pH ácido, e aí o bulbo é sensibilizado, manda nervos para os músculos respiratórios promoverem a contração e aumentarem o ritmo respiratório. Tá? Tá aqui. Um aumento de gás carbônico aumenta a frequência respiratória e a diminuição diminui a frequência respiratória. Gás carbônico com água forma o ácido carbônico, que depois dissocia-se em hidrogênio e carbonato. Problemas respiratórios existentes. Temos o enfisema pulmonar, que caracteriza-se por uma fibrose dos alvéolos e bronquíolos, perdendo a elasticidade, perdendo a capacidade de fazer essa troca. Esse enfisema pulmonar geralmente é causado pelo o hábito tabagista, o hábito de fumar. Temos também a asma, que promove a constricção das ramificações dos brônquios, prejudicando a circulação de oxigênio. Temos a pneumonia, causada por bactérias, cujos sintomas são febre, dispneia, tórax, tosses, dores torácicas e o tratamento com antibióticos. A sinusite, processo inflamatório dos seios da face. Rinite alérgica, quando é uma alergia provocada por inflamação também da região da mucosa nasal, provocando a liberação de coriza. E está aqui, por que a gente chama de sinusite? Porque é uma inflamação dos seios, dos sinos da face. Sinusite. Sobre esses problemas respiratórios, tem um atual que ocorre muito também, que é muito prejudicado por conta da Covid. Os pulmões, o vírus do Covid-19, eles afetam também os pulmões e eles promovem uma inatividade, não é nem inatividade, eles promovem lesões pulmonares que inviabilizam, que prejudicam esse processo respiratório. Por isso que muitas pessoas, que têm um quadro agravado, eles têm um cansaço, eles têm uma dificuldade respiratória e, infelizmente, as pessoas que vão a óbito é por conta da exacerbação dessa dificuldade respiratória. Bom, vocês têm lá no capítulo 15, no final do capítulo 15, umas atividades para responderem, tá? Umas atividades para responderem. E a gente pode, em minutos, a gente está fazendo